Olá, turma. Voltando aqui com a nossa disciplina de controladoria, né, para o curso aí de Ciências Contábeis da Faculdade Santo Agostinho. Vamos retomar aí, então, né, esse vídeo comentando aí o material agora, a parte 2, né, do material que já foi encaminhado para vocês. E aí, como eu falei anteriormente, vamos ver se a gente consegue resumir aí esse comentário em 30, 40 minutos aí para ter talvez esclarecimento aí de algumas dúvidas que vocês possam ter tido aí ao longo da leitura, né, do material encaminhado para vocês, tá certo? Então, nessa segunda parte, né, que a gente está falando, nós vamos tratar aí de modelo de gestão, né? A gente falou, finalizamos o material, né, da parte um falando de processo de gestão. Aqui a gente vai estar falando de modelo de gestão, depois modelos de decisão, Balance Scorecard, que foi uma ferramenta que eu falei para vocês que eu aprecio muito, né, a sua aplicabilidade aí e o resultado que ela traz, né, na gestão da empresa, perfeito? A gente retoma um pouquinho sobre o foco da controladoria, que seria em relação ao valor da empresa, que vai muito ao encontro do que a gente falou também sobre o papel do controller, né, no material, né, na parte um. Depois falamos de sistemas de informação, que é extremamente importante para a controladoria ter isso muito bem afinado, muito bem ajustado, tá? Isso aí é fundamental para que a controladoria tenha êxito, tá? Na sua atividade, no seu papel, tá? Nas suas funções aí. E aí a gente finaliza falando sobre planejamento estratégico, tá ok? Então vamos seguindo aí, tá? Bom, quando a gente fala de modelo de gestão, o que, que a gente tem que imaginar? A gente tem que imaginar primeiro que a empresa ela nasce com um DNA, né? Vamos chamar isso de DNA empresarial. O que, que é esse DNA empresarial? A gente chama isso da composição, né, e da junção entre a missão, visão e valores da empresa. Perfeito? O que, que isso nos traz, né? Por que, que isso nos leva para a controladoria? Nos leva principalmente pelo seguinte: é através da missão, é por meio da missão, né, baseado na missão da empresa, da visão que a empresa, né, quer ter em relação ao externo, né, ao mercado, à sociedade e também os valores que ela defende, né, que estão pautadas, vamos dizer assim, toda a sua estrutura, todas as suas ações e atitudes, né, isso vai inicialmente startar todo o processo que vai compilar a controladoria dentro da empresa. Então é importante você saber, né, quando você está à frente da controladoria, quando a controladoria está sendo implantada, saber o seguinte: qual é a missão da empresa? Né? O que, que a empresa quer fazer? Para onde a empresa quer seguir? Né? Onde a empresa quer atuar? Né? A visão. Como a empresa quer ser vista, quer ser reconhecida, ok? E os valores, o que, que a empresa acredita, no que ela acredita, no que ela se empenha, né? Para solidificar cada vez mais a sua visão, né? A visão que ela quer ter junto ao mercado, a missão que ela tem, né, junto ao seu negócio, como é que isso está estruturado. Então é importante que a controladoria entenda muito bem, né, esses três pontos, né, essa estrutura, esse tripé que sustenta o DNA da empresa, que a gente chama de DNA empresarial. Tá ok? Então, no modelo de gestão, isso é importante para quê? Para que você consiga já iniciar, se já não houver na empresa, né, iniciar ou, né, ajustar ou fazer algumas adaptações ou alguns ajustes com relação ao que? Ao modelo de gestão. O modelo de gestão está muito ligado a normas, procedimentos, processos, a participação de cada departamento, a participação de cada colaborador, a participação de cada gestor, como isso flui dentro da empresa e como é que isso, né, é absorvido na empresa para gerar os resultados que a empresa necessita, que a empresa quer. Perfeito? Então a gente vai muito nessa questão de modelo de gestão, né, iniciando, né, todo esse processo de implantação
de uma controladoria, né? Vamos partir desse ponto aí. Claro que nós temos aqui alguns modelos, né? Exemplificando isso que eu estou falando, né? Como o Grupo Simões, aqui está falando, né, sobre o modelo de gestão deles, que está pautado, né, entre clientes, acionistas e a sociedade, que vai ao encontro daquele tripé que nós falamos, da missão, visão, valores, né? Um outro, né, exemplo, a gente fala aqui de uma fundação, né, uma instituição, a Fundação Nacional da Qualidade, que também, né, vem pautando aí, né, estrutura, né, o seu DNA, vamos dizer assim, entre informação, conhecimento, liderança, pessoas, estratégias, processos para, né, atingir ou, né, alcançar o resultado final. Um outro modelo, né, de gestão que seria com relação à governança na Câmara dos Deputados, né, como é que flui, né, o modelo de gestão, como é que está implantado, como é que rege esse modelo de gestão, né, falando da parte administrativa, tá, gente? Da parte administrativa da Câmara dos Deputados, né, é, é, lá no Congresso, tá certo? Então, esses são modelos, né? Ou seja, como é que isso está estruturado? Por exemplo, nesse caso aqui, né, se está estruturado entre os escritórios departamentais, os escritórios setoriais, os comitês setoriais, o escritório corporativo. Então, praticamente assim, a gente enxerga como se fosse um organograma, né, de todo o processo que envolve o modelo de gestão. Perfeito? Bom, claro que trazendo, né, dentro do modelo de gestão, a gente tem que falar do modelo de decisão ou dos modelos de decisão, tá? O que a gente fala sobre os modelos de decisão? Na verdade quem define ou quem decide o que e o quanto ele possui de alçada para tomar decisões envolvendo um determinado nível de responsabilidade. Então, é como se a gente definisse, por exemplo, qual é o nível de autonomia de tomadas de decisão, por exemplo, para um coordenador, para um supervisor, para um gerente, para um diretor, né? E dentro dessa tomada de decisão, o que está sendo discutido, ou o que pode ser decidido de forma individual ou que possa necessitar uma decisão coletiva, colegiada, tá? Eu já passei, por exemplo, por uma empresa que as decisões colegiadas eram tão intensificadas, né, constantes, que às vezes a promoção de um funcionário era discutido numa reunião colegiada, porque isso não poderia ser decidido pelo gestor, né, pelo principal gestor da área, né, talvez aí junto com a RH. Não, tinha que participar todos os diretores de todos os departamentos e o nome daquele funcionário, daquele colaborador, tinha que ter uma aprovação unânime para a sua promoção. Então, talvez vocês fiquem pensando, pô, mas aí às vezes um tanto quanto injusto, porque imagina se você trabalha no financeiro e se o diretor da parte operacional ou da parte da qualidade, enfim, né, você depende de uma aprovação dele para você ser promovido? Sim, neste caso né, e faz parte da política da empresa, do seu processo de gestão, né, do seu modelo de gestão, do seu sistema de gestão, tá ok? Então, se isso faz parte, das duas uma, ou se respeita ou se propõe uma mudança. E que essa mudança, né, a aprovação dela também vai ter que passar por um colegiado, tá? Então, assim, é como se fosse todo o sistema legislativo, né, todo o conjunto de normas e procedimentos, né, a política que a empresa utiliza para tomar determinadas decisões. Tá? Então, isso a gente chama de modelos de decisão. Como é que o modelo está desenhado? Tá? Como é que é o fluxo desse processo de decisão na empresa? Tá ok? E aí é claro que a controladoria
ela tem um papel, né? Ela participa nisso, por quê? Porque ela é quem vai, né, não só ajudar a desenvolver, a escrever, a desenhar esses processos, conhecendo as áreas, conhecendo o papel de cada gestor, né, entendendo o DNA da empresa, né, ela vai é, converter tudo isso, né, num manual, né, numa norma interna, né, determinando um processo interno que deve ser seguido, né, por todos na empresa. Tá? Então, a controladoria ela também vai auxiliar, vai, né, assistir, né, o desenvolvimento e a implantação desse modelo de decisão. E depois de implantado, ela também vai ser responsável em monitorar o cumprimento desse modelo de decisão. Se não vai haver nenhum descumprimento, né? Lembra que eu falei para vocês que a controladoria ela não só está voltada, né, ou direcionada para a gestão, né, para o monitoramento dos indicadores financeiros, dos indicadores de desempenho, né, da empresa, mas também do cumprimento das normas, dos processos, né, dos regulamentos, né, que a empresa possui, né, que regem todo o seu processo de gestão, né, o modelo que é adotado para a gestão do negócio. Tá bom? Então, é aí também fazendo parte a controladoria. Tá? Claro que existe dentro do modelo, né, teoria, né, uma teoria de decisão que a gente fala que é um processo de escolha de como, né, o decisor, os decisores, né, vão tomar as suas, as suas decisões, né, não sendo redundante aí na palavra, tá bom? Então, isso é importante, né, destacar que dentro desse processo, dentro dessa teoria, nós temos aí a questão descritiva, né, que busca aí se esforçar para explicar como as decisões são tomadas, e a normativa, né, que vai explicar como as decisões poderiam, né, ser tomadas com base em padrões. Tá? Então são dois aspectos importantes aí, né, para descrever, né, dentro desse modelo, desse processo, as decisões que são tomadas, né, que são direcionadas aí pelo corpo executivo, tá certo? Claro que a gente sabe que essas decisões são baseadas em certezas e incertezas, né? Quando as certezas existem, o tomador da decisão tem convicção dos efeitos. Agora é complicado quando há incertezas, né? Você não tem de fato, né, algo palpável, vamos dizer assim, que vai realmente te mostrar o resultado que você espera, tá? Então, isso envolve o quê? Questões ou variáveis que fogem totalmente ao controle da empresa, tá? Então, a gente tem aqui num organograma, né, um modelo de decisão, né, que faz parte, que, ou melhor dizendo, que parte da missão, da visão, dos valores da empresa, ok? E esse modelo, né, ele vai ser desenvolvido e construído um processo, né, que vai envolver planejamento, execução e controle, ok? Dentro desse processo de planejamento, execução e controle, haverá as tomadas de decisão, né, que podem ser tomadas pelo gestor, né, e também pautadas, talvez, em eventos econômicos, tá, que pode interferir no processo, ou melhor, na obtenção do resultado, dos resultados que a empresa estimou, que a empresa, né, definiu como metas. Tá? Dentro dessa tomada de decisão, tem que respeitar o processo decisório, tá? Ou seja, identificando o problema, formular alternativas de solução para esse problema, avaliar essas alternativas e selecionar quais as alternativas mais viáveis dentro desse modelo de decisão para ser mensurado e depois atuado, né? Depois atuar lá, né, na decisão, na melhor decisão. Esse modelo pode ser definido único exclusivamente por um único gestor? Pode. Esse modelo tem que ser definido ou implantado por um colegiado? Pode. Tudo vai depender de como a empresa
quer delegar isso. E eu digo quando a empresa quer delegar isso, é quando os seus principais gestores, ou os seus principais acionistas, ou os sócios, os proprietários da empresa, querem que isso seja delegado, né? Porque se você observar, quando a empresa ela nasce pequena, ela vai crescendo ao longo do tempo e tomando, né, vamos dizer assim, um universo maior, um corpo maior, né, vai fugindo das mãos do principal gestor, do proprietário, a tomada de decisão em todos os assuntos envolvendo a empresa. Então ele tem que passar a delegar esse poder de decisão, né? E claro, ele tem que segmentar, ele pode segmentar isso, né? E quando eu digo que ele pode segmentar, é que ele pode definir dentro desse modelo, tá, uma alçada, um limite, né, para tomadas de decisões até um determinado valor, uma determinada complexidade, e partindo disso, ele pode colocar num processo que tenha que haver um colegiado, que tem que haver uma reunião de todos os gestores, que tem que ter a participação dele para tomar decisões mais estratégicas ou que envolve aí um grau de complexidade maior, ou que possa envolver cifras maiores dentro da empresa, tá? Então é aí que a controladoria também ela tem esse papel importante, tá? De formatar tudo isso, colocar num processo, né? Normatizar, deixar isso por escrito e tornar isso como regra, tá bom? Bom, falando agora aqui de um modelo de gestão, tá? Um sistema de gestão que é chamado de Balance Scorecard, tá ok? O que é o Balance Scorecard? Vocês já ouviram falar do Balance Scorecard? Claro que tem empresas aí que até adotam o Balance Scorecard, mas podem dar um outro nome ou dizem que é só um pedaço, uma parte, claro, né, porque envolve aí, né, pagamento de royalties para os criadores, né, para o Norton e para o Kaplan, né, que são os criadores desse sistema de gestão. É um sistema muito interessante que eu gosto sempre de trazer à luz das nossas aulas, né, sobre controladoria, porque ele está, vamos dizer assim, abrangendo, né, todo o universo, né, do negócio, tá? Não só a parte financeira, mas ele envolve também a parte operacional, né? Ele envolve os clientes, ele envolve os colaboradores da empresa, tá? E ele traz aí quatro pilares, né? Que ele divide, né, essas participações, tá? Essas atuações. Então, dentro do Balance Scorecard, nós temos aqui, né, o financeiro, ok, né, que é uma dessas pilastras, né, processos internos de negócio, aprendizado e crescimento e clientes. E claro, tudo isso, lembrando e puxando lá a questão do DNA, tá, pessoal? Puxando lá a questão do DNA, é onde está aqui, ó, a visão estratégica da empresa, ela parte do DNA também, da missão, da visão dos valores, né, e que a empresa tem, né, de plano estratégico para continuar o seu crescimento, para continuar atingindo os seus resultados, né, definidos, delimitados. Então, quando a gente utiliza o Balance Scorecard, a gente atrela essas quatro pilastras, né, essas quatro colunas, ok? Essas quatro vertentes, né, envolvendo, né, a parte financeira, envolvendo processos internos, o aprendizado, o crescimento e os clientes, tá bom? Como é que a gente define isso? Eu vou comentar aqui e depois nos slides isso vai estar sendo também, que vocês já leram aí, isso vai estar sendo é, é, descrito aí. Mas o que a gente pode é, praticamente dizer aqui é o seguinte: todo esse processo que está aqui na base, tá? Todo esse processo que está aqui na base, envolvendo clientes, aprendizado e crescimento e processos internos de negócio, eles vão refletir lá no financeiro, né? Tudo isso ele é quantificado e monetizado lá no financeiro, ele é convertido em números, perfeito? E todas as ações, né, que você, é, ou melhor dizendo, todas as metas que a empresa, né, delimitar ou definir, né, que a empresa tem que atingir,
né, são metas financeiras. Quando você fala, olha, aumentar o faturamento, aumentar a lucratividade, aumentar a rentabilidade, envolve toda a parte financeira. Mas o que vai fazer com que o financeiro atinja, né, é, é, essas metas, esses indicadores, né, satisfazer aí esses objetivos? É através dos processos que envolvem os clientes, que envolvem os processos internos, que envolvem o aprendizado dos funcionários, dos colaboradores. Né? Lembra que a gente falou da visão da empresa? Olha, qual é a visão que a empresa quer que os clientes tenham dela? Né? O que ela acredita, né? Que aí a gente está falando de valores, mas o que ela acredita como, né, algo de valor que ela enfatiza, que ela faz questão de fomentar, né, de alimentar dentro dentro do escritório, dentro do negócio, né? Como é que está definido os seus processos internos quando a gente fala, por exemplo, como a gente falou, por exemplo, do processo decisório, do modelo de gestão, tá? Tá aqui, ó, né? Dentro de processos internos, tá ok? E não é uma ferramenta tão complexa assim, como eu já ouvi falar muito, de ser implantada, né? Mas ela leva um certo tempo, necessita de uma certa paciência, né? Todos precisam estar engajados, eu digo todos, todos os colaboradores da empresa, desde a parte operacional, ou seja, desde a base da pirâmide, né? Até o topo dela. E tem que ser não somente numa situação, ou como a gente fala, num sentido que a gente diz de top-down, né? Ou down-down, ou seja, de baixo para cima e de cima para baixo, né? Mas todas as camadas da empresa, né? O nível operacional, o nível gerencial e o nível estratégico precisam estar envolvidos e empenhados, né, a adotar essa ferramenta. Por que eu estou falando isso e estou frisando isso aqui falando para vocês? Pelo seguinte, o Balance Scorecard também é uma ferramenta que ela acaba também apontando as falhas dentro de todo o processo da empresa, tá? Dentro de todo o sistema da empresa. Então, se uma área está falhando, lembre, eu disse que a empresa, ela, né, a controladoria, ela implanta indicadores na empresa, né, indicadores para mensurar o seu desempenho em relação ao atingimento de metas. E se as metas não estão sendo atendidas e as metas elas são desdobradas desde o nível estratégico, né, a ponta da pirâmide até o nível operacional, então imagine o seguinte, olha, existe um indicador que mede o desempenho lá da área industrial e esse desempenho não está sendo bom, ok? Não está sendo bom. E isso pode implicar no atingimento das metas, né, no contexto geral. E aí o que vai acontecer? O próprio sistema vai apontar lá para a área industrial dizendo, olha, o seu desempenho não está indo bem, você tem uma meta de X, mas está entregando Y, e isso vai comprometer o resultado final que a empresa vai, né, apurar quando for buscar os indicadores financeiros para cá, né? Isso, os indicadores financeiros, perfeito? Então, de certa forma, tem um pouco de resistência, né? Às vezes as empresas ou alguns elementos na empresa de aceitar esse sistema, porque ele vai ser monitorado, ele vai passar a ser, entre aspas, vigiado. E ele vai ter que responder por aquilo que ele não estiver cumprindo. Então não tem como aquela coisa de enrolação. Fala, ó, você não está cumprindo com a meta, não está cumprindo com os números, seu desempenho está fraco, e aí o que está acontecendo? É um problema interno ou um problema externo? Lembra que a gente falou do PDCA, né? Faz todo o planejamento, coloca em execução, checa, se está tendo algum problema, vamos avaliar e vamos corrigir esse problema. Tá? O PDCA vai muito ao encontro, né, de parceria, vamos dizer assim, no modelo de gestão baseado no Balance Scorecard. Tá bom? Eu vou passar aqui, né,
um pouco adiante para a gente entender, vamos dizer assim, a sua aplicabilidade de uma maneira mais prática, tá? Seguindo aqui para vocês entenderem todo esse processo aí, né, de funcionamento do Balance Scorecard, tá bom? Então vejam aqui, ó, a gente tem aqui a construção dos mapas, né, estratégicos da empresa. Esses mapas é o que vão definir o planejamento estratégico da empresa e o que vai ser necessário, né, em termos de atuação de cada pilastra, né, que a gente entendeu aí que faz parte do Balance Scorecard, desse sistema de gestão. Então, claro, tudo vai se iniciar ou finalizar lá na parte financeira. Né? E nesse caso aqui, na construção dos mapas estratégicos, está dizendo o seguinte: olha, a empresa ela quer ampliar o seu mix de receita. Ora, para ela ampliar o seu mix de receita, receita está ligado a quem? Está ligado aos clientes, né? Os clientes compram da empresa, a empresa fatura e esse faturamento é representado pelas receitas da empresa. Quando a gente fala de clientes e, né, necessitando ampliar o mix de receita, né, da empresa que vai ser medido pelo financeiro, o que a gente tem aqui? A gente tem que fazer um plano também estratégico para envolver os clientes. O que seria esse plano estratégico? Nesse caso aqui, aumentar a confiança dos clientes na orientação financeira, né, que a gente está falando aqui provavelmente de uma instituição financeira, tá? De um banco, de uma corretora de valores, enfim, mas aumentar a confiança do cliente, né, com relação aos produtos financeiros que aquele banco oferece. Né? Como é que se diz? Dar, não digo maior garantia, mas estimular o cliente a consumir mais produtos, né, daquele banco ou daquela instituição financeira. Para que o banco, né, para que os clientes, né, passem a ser mais estimulados, né, claro que vai envolver aí os processos internos, né, a área de marketing, talvez aí vai ter que fazer algumas campanhas ou desenvolver novos produtos, né, pela área de desenvolvimento de produtos, enfim, vai envolver os processos internos. O que seriam esses processos internos? Conhecer os segmentos dos clientes, como eu falei, desenvolver novos produtos, fazer, né, efetuar algumas vendas cruzadas, vamos dizer assim, não condicionadas, né, vendas cruzadas, né, que acontece muito hoje no setor de telecom, por exemplo, que no começo, né, quando a internet estava naquele fervor inicial, né, do mercado, a gente tinha, né, dentro do mercado de telecom, a gente tinha empresas que vendiam serviços de telefonia fixa, outras vendiam serviços de telefonia móvel, outras vendiam serviços de TV a cabo. Né? E aí o que acontece? Eu lembro muito bem isso quando eu estava numa empresa de telecom, que a alta cúpula, né, decidiu o seguinte: olha, nós temos que deixar de atuar numa única área ou num único segmento para atender, né, num único serviço para atender o cliente e oferecer todos os serviços que estão ligados aí às telecomunicações. Né? Então essa empresa, o que ela passou? Ela passou a adquirir empresas que estavam, né, é, é, atuando na área da internet, empresas que estavam atuando na área de telefonia móvel e empresas que estavam também atuando, né, na área de TV de canal fechado. Então, o que ela quis fazer? E a gente verifica aí, percebe isso, quando a gente olha uma Vivo, olha uma TIM, olha uma Claro, que eles oferecem todos os serviços, tá? Todos os serviços num único pacote. Né? Isso é a venda cruzada. Então, você tem lá, né, na sua casa Vivo, a Vivo está te oferecendo serviço de telefonia fixa, serviço de telefonia móvel, serviço de internet e serviço de TV. Isso é o chamado venda cruzada. Tá? Então, nesse caso aqui, né, dessa instituição, ela pode estar querendo desenvolver
um produto onde ela esteja atendendo todas as necessidades do cliente, né? Então, para que isso seja, né, desenvolvido, ela vai precisar de quem? Ela vai precisar do seu, né, do seu maior recurso, né, que eu posso dizer assim, que são os seus colaboradores, que é os recursos humanos, né? Não o departamento, né? Os recursos no sentido de ativos, né? Que o colaborador, a massa, né? Vamos dizer assim, de mão de obra, tá? Não é uma massa que eu falo dizendo no sentido operário, não, não é isso. Mas os colaboradores, os funcionários, né? Os empregados, né? Eles vão precisar desse pessoal para fazer esse desenvolvimento, né? Ou seja, a empresa, para que ela consiga desenvolver esses novos produtos, conhecer, né, através do conhecimento dos seus clientes e oferecer, né, novas possibilidades, ela tem que pensar o seguinte: como é que está a produtividade dos meus funcionários? Né? Será que eu tenho que aumentar a produtividade deles no sentido de investir mais em treinamentos, né, desenvolver maiores habilidades, né, dar maior acesso a informações, né? E isso tudo está alinhado às metas pessoais de cada colaborador, né? Tudo isso ele é mensurável, né? Isso é quantificável, tá? E aí o que nós temos? Nós temos uma reação em cadeia. Olha, tudo começa na base com aprendizado e crescimento para se desenvolver dentro dos processos internos, para atingir, né, a parte de clientes e refletir aonde? Na parte financeira. Tá? Então eu fiz aqui, né, um, uma descrição, né, de como isso pode ser medido, tá? E aí o que nós temos aqui? Olha, na parte financeira, obviamente, a medição disso vai ser o quê? Através do percentual de novos produtos criados ou do crescimento da receita. É aí que entra a parte quantitativa, tá? De você mensurar quanto é realizado, quanto quer realizar e quanto está sendo atingido disso. Tá? Nos clientes, né, aumentar a confiabilidade pode ser medido aí através do que? Da venda por cliente, né, o ticket médio, ou de índice de retenção de clientes. Os processos internos envolvendo novos produtos, quanto está sendo investido em pesquisas e desenvolvimento. E nos novos produtos lançados. E na parte do aprendizado, com relação à produtividade dos funcionários, né, quanto que cada funcionário gera de receita, tá? Quanto que ele tem que gerar? Quanto que está sendo empregado, né, de tempo com esse funcionário para ele atender o cliente, né? Quanto que de volume de vendas existe por vendedor, tá? Então são esses os itens, os KPIs, como a gente chama, né? As, os, os medidores, os indicadores chaves, né, para medir desempenho, né, que a gente utiliza dentro do Balance Scorecard. Tá? Aqui são exemplos. Vamos colocar isso num exemplo prático. Imagina aí uma pizzaria. Tá? Imagina o seguinte, que a perspectiva dessa pizzaria é aumentar a sua receita e melhorar os lucros. Para ela fazer isso, e ela vai medir isso através, obviamente, né, dos valores, né, ou seja, de quanto ela faturava e de quanto ela passou a faturar, de quanto ela lucrava anteriormente, de quanto ela passou a lucrar, ela vai precisar o quê? Mexer na parte de clientes para poder conseguir atingir esses dois itens aqui. Para ela mexer na parte de clientes, ela tem que fazer o quê? Atrair e fidelizar mais clientes. Mas como é que ela vai fazer isso? Ela vai mexer nos processos internos. Como? Ó, melhorando a qualidade das pizzas, ampliando a oferta de novos produtos, criando ou melhorando o sistema, né, de entrega das pizzas, né, se for no caso aí de delivery. E como é que ela vai conseguir fazer, né, implantar essas melhorias ou essas novas atividades aqui? Ela tem que pensar na sua equipe, né? De que maneira? Ah, a equipe de produção, ela está preparada para melhorar a qualidade das pizzas? Será que tem que treinar lá mais o pizzaiolo, ou treinar mais pizzaiolos, ou fazer um estudo de novos sabores? Como é que está o ambiente de trabalho? Ele é positivo e satisfatório, ou seja, o pessoal trabalha atendendo uma carga de trabalho limite, né, para que ninguém trabalhe além daquilo que realmente consegue, né, que é estabelecido por lei, né, para não gerar estafa ou gerar, né,
sobrecarga aí no desempenho da atividade, como é que está o sistema de informação? Né? Como é que eu vou medir, né, a parte de entrega, né, e vou melhorar, né, o tempo de entrega? Como é que está o meu sistema de informação para acompanhar isso? Aí esses indicadores estão aqui, ó, tá? Esses KPIs estão aqui. Como é que eu vou verificar na parte financeira o aumento da receita e a melhoria dos lucros? Eu tenho as metas e tenho os indicadores. E aí vem o plano de ação. No caso aqui da receita, que é aumentar 20%, né, e ter uma melhoria de 8% na lucratividade. Envolvendo os clientes para atingir essas metas, né, um dos objetivos é atrair e fidelizar. Então tem uma meta aí de 50%, né, de aumentar novos clientes e, né, um índice, né, de pedidos frequentes de 2 por cliente. 2 pedidos por mês, 2 pedidos por semana, né, 2 pedidos por quinzena. Isso é o que? É a implantação de um atendimento, né, de excelência e uma promoção, né, promover uma campanha de marketing para poder fazer com que esse plano estratégico, né, essas ações tenham êxito. Mas para tudo isso acontecer, eu tenho que olhar os meus processos internos, que é o que a gente falou, olha, melhorar a qualidade das pizzas, né, melhorar em 2%. Eu posso verificar isso através dos índices de reclamação, né? Se as pizzas estão sendo bem, né, servidas, se elas estão sendo bem atendidas, se está indo com qualidade, se não tem reclamações, né? E essa qualidade vai ser atingida através de uma padronização dos processos, de um programa de qualidade, tá? Ampliar a oferta de produtos, né? Criar 10 novas receitas até determinado período do ano, durante um determinado período, né, de tempo, contratando novos chefes de cozinha ou pesquisando novas receitas, ter um sistema eficaz de entrega. Olha, o tempo de entrega levará 30 minutos no máximo, né? E aí esse tempo de entrega tem que ser verificado se durante a semana, né, eu tenho um volume, no final de semana eu tenho um volume maior. Será que eu vou precisar ampliar a frota? Né? E aí, quando a gente fala, né, da parte operacional, né, dos colaboradores, né, do recurso humano, né, como é que está o atendimento? Né? Minha equipe está preparada? Será que eu tenho que treinar a minha equipe? Né? Então, vou estabelecer um número de horas de treinamento, né? E vou medir isso. Olha, vou verificar o quanto minha equipe está satisfeita em trabalhar nesse negócio, que durante a semana tem vamos dizer assim, um volume de trabalho mais tranquilo, mas chega final de semana e vira uma loucura, porque aumenta o volume de pedidos, ok? E o sistema de informação? Será que eu estou investindo, né, em novas tecnologias para melhorar o meu sistema de informação e agilizar esse processo? Tá ok? Então, tudo isso está definido aqui no mapa estratégico, tá? Envolvendo as 4 pilastras que o Balance Scorecard, né, define como parâmetro, né, para a gestão da empresa e que envolve aqui todo o DNA do negócio. Tá ok? Então, isso seria, né, a implantação, né, de um Balance Scorecard, tá, num negócio, aí, numa empresa. Tá ok? Bom, seguindo aqui para a parte 2, eu não vou me estender muito nela, porque na verdade ela vai muito ao encontro do que a gente falou sobre o papel do controller, né, de agregar valor à empresa, tá? E a gente falou aí de várias formas, né, várias maneiras, né, que esse processo tem que ser desenvolvido e como ele é depois reconhecido, tá? Através de, por exemplo, preço de mercado, se for uma empresa que tem ações na bolsa, né, dos custos que essa empresa pode mensurar e avaliar, né, do ponto de vista econômico, do ponto de vista contábil, tá ok? Então isso a gente acabou já falando bastante aí no material, né, na parte 1, tá bom? Aqui é só mais um reforço mesmo da participação da controladoria, né? O controller e a controladoria. A gente fala aqui também agora, né, para a gente estar finalizando, né, esse material,
gente já tem aí, né, 30, 40 minutos já aí falando, mas o que eu quero fechar aqui com vocês é o seguinte: a controladoria ela precisa ter, né, um sistema de informação muito bem regido, muito bem estruturado, tá? Muito bem formatado, para que essas informações fluam facilmente para todas as áreas da empresa, tá? E que todas as áreas da empresa possam ter acesso, né, imediato, para que isso auxilie na tomada de decisão, tá? Dentro de cada departamento ou dentro de toda a empresa, tá? Envolvendo toda a empresa. Tá? E quando a gente fala de sistema de informação, né, vem muito à nossa mente sistemas de informação integrado, né, os chamados ERPs, né, que integram todas as áreas e todo o fluxo de informação, né, ele gera uma interação, né, com todas as áreas. Então imagina o seguinte: quando a gente fala aí de um ERP, é você ter um sistema onde ele interage em todas as áreas, ok? Num único processo. Então imagina o seguinte: a empresa fez uma compra de material. Esse material vai dar entrada, né, pela área de compras, vai dar entrada no estoque, mas vai gerar uma informação lá para a contabilidade, porque é um ativo que está entrando na empresa. Essa informação também vai passar pela área financeira, né, onde vai estar registrando ou um gasto, né, uma saída de caixa, ou um provisionamento, porque haverá um compromisso futuro. Né? Em paralelo a isso, vai gerar informação para a área de produção, dizendo: olha, tem material novo, a empresa foi reabastecida, né? Pode retomar determinada linha de produção, tá ok? E aí, essa informação também pode ser compartilhada onde? Na área comercial, dizendo: olha, aquele produto que estava com estoque baixo pode intensificar as vendas dele, porque já temos aí, né, matéria-prima para fazer a reposição daquele produto. Então veja, a informação ela vai circulando, tá, para todas as áreas envolvidas, ok? E se falando ao contrário, é a mesma coisa. Olha, a empresa fez a venda, né, de um determinado produto, vai passar esse registro na contabilidade, né, que saiu uma venda à vista ou uma venda a prazo, que será informado no financeiro, né, se aquilo está entrando no caixa ou se aquilo é um, 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 como se diz, um direito futuro a ser recebido. Quando há essa venda, entende-se que houve um custo envolvido e houve uma demanda de matéria-prima. Né? Se houve essa demanda de matéria-prima, né, pela área operacional, pela área de produção, tem que envolver a área de logística dizendo: olha, tem que repor material. Né? Como é que está o nível de estoque daquela matéria-prima? Né? Então, tudo isso é informações que vão circulando, né, interagindo todas as áreas da empresa. Tá? Então, é muito importante ter aí um sistema, né, que integre, né, praticamente em tempo real, vamos dizer assim, essa circulação das informações. Para quê? Para quando o gestor, a principal liderança daquela área, precise tomar decisões, e não só precise tomar decisões, mas que ele vá monitorando as operações. Aí lembra que eu falei para vocês que existe o indicador das metas, né, e existe o indicador de desempenho. Cruzando os dois indicadores, você tem o quê? A informação de que, olha, estou no caminho para cumprir com a minha meta, ou não estou no caminho para cumprir minha meta. Então eu preciso fazer correções no percurso. Né? E quem vai te trazer essas informações? Um sistema de informação. Né? Acho que um dos maiores sistemas de informação que a gente pode entender aqui é o sistema contábil. Ali está integrado tudo, toda a operação da empresa, né? Todas as áreas da empresa, todos os departamentos da empresa, todos os gastos da empresa. Né? Agora, esse sistema ele também tem que ser compartilhado, né, para todas as áreas da empresa. Não só a questão contábil, obviamente, mas principalmente a questão operacional e até financeira, se for o caso. Né? Porque tudo depois resume-se em números. Tá ok?
Então seria isso aí o que a gente estaria pautando, né? Estaríamos aqui falando sobre sistemas de informação, né? Que é fundamental aí para a controladoria. E claro, a controladoria ela vai moldar esse sistema, ela vai parametrizar esse sistema, tá ok? É onde entra a sua parcela de contribuição aí, tá? Na parametrização desse sistema. Porque, olha, ela já foi lá, mapeou todos os processos, quantificou, identificou quem faz o que, como, quando e onde e por quê. Então, o que que ela vai fazer depois? Com o auxílio de um sistema integrado, ela vai simplesmente informatizar todo esse processo dentro do sistema, né? E aí, dependendo, né, da demanda, da atividade, ela pode até ter aí sistemas especialistas que seriam o quê? Sistemas automatizados, né? Automatizar alguns processos, tá ok? Bom, por fim, gente, para nós finalizarmos aqui, planejamento estratégico, tá? O que que a gente pode dizer aí de planejamento estratégico? Planejar é uma estratégia para aumentar as chances de sucesso de uma empresa, né, em um mundo de negócios que muda constantemente. E os planos estratégicos, né, não são necessariamente uma garantia de sucesso. A própria frase diz: são planos, é um planejamento. Né? Tudo vai depender da execução, né, desse planejamento. Tá? Quanto de empenho, né, de condição, né, haverá para realizar, né, para cumprir com esse planejamento, tá ok? Claro que existe aí algumas perguntas, né, algumas perguntas a serem respondidas, né? Como será o setor de atuação da empresa, quais os competidores, quem são e como são os clientes, quais vantagens ela terá no longo prazo, enfim, né? Tem vamos dizer assim, um, uma relação, né, de questões aí que precisam ser respondidas. Respondidas essas perguntas, né, aí a empresa começa a traçar o seu planejamento estratégico, que, como eu falei, pode iniciar entendendo a missão da empresa. Dentro dessa missão, ela vai desenvolver as suas metas, seus objetivos, né? Definir qual estratégia a empresa vai utilizar para atingir esses objetivos. Né? E essas estratégias serão desdobradas em objetivos funcionais, envolvendo a parte operacional, a parte de marketing, a parte financeira, a parte, né, pessoal, né, da área de recursos humanos, dos recursos humanos, né? Estamos falando aqui de departamento, estamos falando dos recursos humanos, dos colaboradores. Desculpa. E aí vocês percebem que tem uma grande semelhança com o que nós falamos sobre balanço scorecard, né? Tem uma grande semelhança, tá? Então, o que que nós temos aqui? Dentro do planejamento estratégico, a sua concepção nasce entendendo o DNA da empresa, né? Segue com uma análise de cenário onde a empresa atua, né, dentro de um microambiente ou de um macroambiente. Microambiente, quando a gente está falando do mercado, da concorrência do mercado. Um macroambiente, nós estamos falando, por exemplo, da economia, né, que essa empresa está atuando. Se ela atua numa economia, por exemplo, ela atua aqui no Brasil, se ela atua na Inglaterra, se ela atua no mercado americano, o sistema econômico, a condição econômica daquele mercado, né, que vai envolver fatores macroeconômicos, são favoráveis, são desfavoráveis, tá ok? Elaborar aí, né, a definição do negócio, os objetivos, as estratégias, né, não só gerais, mas as funcionais, né, implantar isso, né, com indicadores e quem irá estar à frente desses indicadores, que são os gestores, né? São os gestores, claro, que a controladoria ela vai monitorar todos os indicadores, né, da empresa, mas ela vai tratar individualmente junto a cada área, né, se estiver dentro do modelo de gestão, ou ela pode estar tratando, né, em paralelo também, né, num nível mais colegiado, tá? E vai haver avaliação.
E olha que interessante, isso aqui também não é semelhante ao PDCA, onde envolve planejamento, desenvolvimento, controle e correção ou ação, né? Chama também a questão do PDCA aqui, tá? Então, isso envolve o planejamento estratégico da empresa. Envolve aí, né, aquele mapa que a gente viu no Balança Scorecard. A gente pode se utilizar de algumas ferramentas como a análise SWOT para entender quais as forças ou as fraquezas que envolvem o negócio, as oportunidades e as ameaças, né, que envolvem nessa análise SWOT, entendeu? O que pode ser tratado de maneira externa, né, de ser influenciado de maneira externa ou de maneira interna, né? Então tudo isso é utilizado para fazer o planejamento estratégico da empresa. Mas volto a frisar aqui, o planejamento não quer dizer que será aquilo, né, efetivamente cumprido. Necessita de uma série de outros fatores internos e externos, principalmente aquilo que envolve os colaboradores. Tá? Toda empresa tem que estar aí, né, incumbida de abraçar, né, esse planejamento, esse sistema, essa metodologia. Tá? Tem que estar com a mente aberta para atender, entender e aceitar. Tá ok? Então, eu acho que a gente conseguiu aí, né, nesse período que a gente conversou aqui agora, né, falar sobre o material 2, né, a parte 2 aí do nosso curso, tá ok? E aí eu vou programar aí, vou tentar programar novamente aí um encontro para a gente falar da parte 3, né? E talvez a gente volte aí a fazer algumas recapitulações da parte um, da parte 2, tá bom? E vamos ver se a gente consegue também fazer um exercíciozinho aí, só para colocar em prática algumas coisas que a gente conversou, né? Não só no primeiro vídeo, né? No primeiro resumo, mas também nesse segundo aí que a gente acaba de apresentar, tá bom? Então é isso, gente. Deixo aqui um forte abraço para vocês e a gente se vê em breve aí, tá ok? Até mais, então. Tchau, tchau.